Olá, meus queridos irmãos e irmãs, estamos de volta com mais uma aula e estamos agora no segundo inciso, não é? Quem nos acompanhou na primeira aula, então vamos dar continuidade. Você pode estar compartilhando, curtindo, né? Os seminaristas também, lá, o seminarista de Moçambique, da Angola, né? Terminaram a aula nesse instante e vão acompanhar a aula. Que maravilha, né? Vejam, somente pela internet, né, esse veículo tão rápido, global, que a gente pode atingir tantas pessoas com a graça de Deus, não é? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus que quer salvar todo ser humano esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. Então, estamos no número 2095. 2095, o segundo inciso, quem está entrando agora, página do Catecismo da Igreja Católica, a terceira parte, 551, a página, não é? Que diz assim, o subtema, só a ele prestarás culto. E vamos ver o que faz parte do culto, né? Temos aqui a adoração, faz parte do culto, não é? A oração, o sacrifício, promessas e votos, vejam. E depois vem aqui o dever social de religião e o direito à liberdade religiosa. Olha aqui nesse tempo de proibição, que diz que a religião não é um serviço essencial. Vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica nos diz, tá certo? Vamos para o primeiro, o número introdutório desse inciso, né? Só que diz assim, só a ele prestarás culto. As virtudes teologais, como vimos, da fé, da esperança e caridade, dão forma às virtudes morais e as vivificam. Vejam, a partir das virtudes de Deus, das virtudes divinas, é que, não é, começam, vejam, a criar forma e a ter vida às virtudes naturais, às virtudes cardeais, as virtudes morais. Deu para entender? Vamos avante? Assim, a caridade nos leva a dar a Deus aquilo que em toda justiça lhe devemos enquanto criaturas. Vejam, o culto é dar a Deus aquilo que lhe é definitivamente devido dentro da justiça. Atenção, a virtude da religião nos dispõe a esta atitude. A virtude da religião. Todas as religiões que têm como Deus, não é? Que é monoteísta, portanto, veja, deve dar devidamente a Deus. Isto aqui. Cada filho, cada membro, cada indivíduo, cada criatura deveria fazer isso aqui. Atenção, eu vou repetir. Você faz isso durante o dia? Você faz isso durante a semana? Você faz isso durante o mês? A adoração, veja, a oração, o sacrifício, promessas e votos, não é? E promessas e votos a gente vai ver. São os votos evangélicos aqui. Os nossos votos, tá certo? Vamos ver. Primeiro, a adoração. É o número 2096, que compreende dois números.
2096, 2097. A adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Vejam, o primeiro ato de um homem e da mulher virtuosos, religiosamente falando. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e o Salvador. Veja, isso é adoração a Deus. Os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e verdade. Talvez quando eu falei em adoração, você, católico, não é? Nós já logo nos projetamos, associamos com a Eucaristia, com a adoração no sacrário. Certo, sim. Para nós católicos, plenamente. E para as outras religiões. Não é? Então, é algo também racional, intelectual, que vem pelo conhecimento, a consciência que Deus, não é Deus da minha vida, Ele é Criador, Ele é Salvador. Portanto, o Senhor, veja, Ele é Senhor e o dono de tudo que existe. O amor infinito e misericordioso. Isto é adoração. Ter uma vida entregue total a Deus. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Lucas 4, 8. Diz Jesus, citando o Deuteronômio 6, 13. Vejam que maravilha, não é? E aqui você entendeu, não é? A amplitude, na plenitude, o que é um verdadeiro adorador. Padre, eu posso adorar o Senhor em casa? Pode adorar o Senhor. Padre, eu posso adorar o Senhor na mata, na floresta? Pode adorar o Senhor. Na montanha, pode. No seu quintal, pode adorar o Senhor. Mas numa consciência límpida, que é para o Senhor. Não porque você olha para a bananeira no quintal da sua casa e você adora o Senhor. Não. Não adorar as criaturas, mas adorar o Senhor das criaturas. O Senhor da criação. Eu posso olhar para uma flor, uma rosa, eu posso olhar para uma mulher bonita, um homem bonito, eu posso olhar para um animal, eu posso olhar para o universo e pela grandeza e maravilha de toda a criação, chegar ao Criador. Eu posso. É uma das vias da existência de Deus. Pelas coisas criadas, chegar à existência de Deus. Eu posso sim, mas eu não posso adorar a criatura. Veja, criatura é criatura. Criador é o Criador. 2097. Adorar a Deus é, no respeito e na submissão absoluta, reconhecer o nada da criatura, que não existe a não ser por Deus. Veja aqui, não é? Agora, aqui, esse 2097, sou eu diante de Deus. É a criatura diante do Criador. É o pecador diante do Salvador. Veja, sou eu, enquanto servo diante do meu Senhor. Atenção! Adorar a Deus é como Maria no Magnificat, louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que seu nome é santo, como diz Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 49. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria do mundo. 3 coisas que liberta o homem a adoração. Veja, de ser egóico, ser individualista, egoísta, portanto,
Veja, da escravidão dos seus vícios, suas paixões, que são os pecados, e também da idolatria do mundo, das coisas materiais, do consumismo, do capitalismo, do dinheiro, de ficar preso às pessoas e às coisas. Adorar o Senhor teu Deus. Maravilha, né? Primeira coisa, viu? Da virtude da religião. A primeira virtude é a adoração. A segunda virtude, a oração. A oração, a segunda virtude, que compreende apenas um número, 2098. Os atos de fé, de esperança e caridade, ordenados pelo primeiro mandamento, cumprem-se na oração. Isso aqui é uma coisa impressionante. Me desculpe a expressão, é uma bomba de graça que nós recebemos, viu? Porque quando eu oro, quando eu rezo dentro das virtudes e pela força das virtudes da fé, da esperança e do amor. Não se pode rezar. Se é oração verdadeiramente, não se pode rezar. Vejam, a elevação do Espírito para Deus é expressão da adoração que lhe rendemos. Vejam, adoração que lhe rendemos. Vimos lá, não é? Prece de louvor e de ação de graças, de intercessão e de súplica. Olha aqui na oração, pelas virtudes teologais, eu faço preces de louvor e de ação de graças. Deveria ser os dois conteúdos primeiros da minha oração. O catecismo coloca aqui em ordem categórica, em ordem hierárquica. Veja, depois a minha intercessão, pedir pelos outros, pedir pelo mundo, veja, pedir por minha cidade, o meu município, o meu estado, pelo meu país, pelo mundo, e depois a súplica. Súplica, eu colocar as minhas necessidades. Seria o quarto conteúdo. Mas o que a gente vê, olha o que a gente vê as coisas de cabeça para baixo. Primeiro vem a súplica, eu coloco as minhas necessidades, depois a intercessão, depois o louvor e a ação de graças. Não. Para a oração ser oração dentro das virtudes teologais, eu tenho que começar com louvor, louvando ao Senhor. E aí você pode louvar cantando, não é? Bendizendo ao Senhor, você pode louvar com as palavras, com o gesto, com o seu corpo, não é? Como o Salmo 150, com tambores, com tamborins, com flautas, com cítaras e com harpas. Você pode, com danças, você pode louvar ao Senhor. Veja. Depois vem a sua gratidão, a sua ação de graças ao Senhor. Senhor, obrigado, porque eu acordei. É algo tão natural, não é? Porque eu estou vivo. Não, eu poderia não acordar. Já imaginou? Você poderia não acordar esta manhã. Mas eu acordei, Senhor. Eu não sabia onde estava. Quem está dormindo sabe onde está? Não. Um dado incrível. A gente sonha todas as noites. Todas as noites. Dormiu, a gente sonha. Mas a gente não lembra. Veja. Ninguém sabe onde estava dormindo. Para onde foi. Ou ficou. Simplesmente apagou. Nos apagamos. Mas quando voltamos à consciência, obrigado, Senhor. Obrigado porque tu me deste um novo dia. Uma nova oportunidade tu me deste. Não é? E de recomeçar. Cada dia é um recomeço. De recomeçar, de fazer diferente do que eu fiz ontem e de fazer melhor o que eu fiz ontem. Gratidão ao Senhor. E vou interceder. Eu sou canal, sou instrumento da graça. Eu sou ponte. Veja. E ao final da minha oração, Senhor, eu quero colocar as minhas necessidades. Também eu tenho necessidades.
Também tenho angústias, tenho tristezas, vejam, tenho necessidades vitais, não é? Tenho vontade, tenho desejos de ser realizado, tenho sonhos, tenho projetos, Senhor, estão em tuas mãos. Olha, os 4 conteúdos das nossas orações diárias. Vamos avante? E a oração é uma condição indispensável para poder obedecer aos mandamentos de Deus. Eu obedeço os mandamentos de Deus, mas você não ora, você não reza, você não adora, você não louva, não agradece, não intercede, não suplica ao Senhor. Então você não obedece aos mandamentos. É preciso orar sempre, sem jamais esmorecer, disse Jesus. Lucas capítulo 18, versículo 1. Sem jamais. Não sei se vocês estão percebendo, veja, os degraus de crescimento na espiritualidade e na fé. E que as graças que Deus vai nos dando para crescermos. Como o Catecismo da Igreja Católica coloca isso em ordem. Talvez a gente fizesse tudo isso de modo desordenado ou sem ter consciência que estava fazendo. Não é? Você me ouvindo, você me vendo, você está dizendo, mas eu faço isso. Mas você não tinha consciência que fazia isto. E agora você tem, pelo estudo do catecismo, você tem consciência que está fazendo de acordo com a doutrina. Está fazendo de acordo com a teologia moral. E se está fazendo de acordo com a doutrina, catolicamente falando, está fazendo de acordo com a vontade de Deus. Vamos avante? Agora, o sacrifício. Vamos para o sacrifício. 2 números. O 2099 e 2100. É justo oferecer a Deus sacrifícios em sinal de adoração e de reconhecimento, vejam, de súplica e de comunhão. O sacrifício serve para 4 coisas. E essas 4 coisas formam o sacrifício. Porque eu posso ter apenas na cabeça que o sacrifício é quando eu jejum, ou quando renuncio a uma coisa muito difícil. Eu quero vencer na minha vida um vício, não é? Uma mortificação, uma penitência. Olha o que é sacrifício para a igreja. Olha o que é sacrifício. Veja, que não coloca fardos pesados nas costas de ninguém. Às vezes sem conhecer a gente que entra no processo tão pesado que não dá continuidade. Vejam, é justo oferecer a Deus sacrifício em sinal, primeiro, de adoração, segundo, de reconhecimento, terceiro, de súplica e de comunhão. Que forma aqui? É verdadeiro sacrifício toda ação feita para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz. Olha que maravilha! Isso vai de encontro a toda mentalidade, a toda teoria de autoajuda, a toda teoria de coach, a toda teoria de bem-estar, a toda teoria de qualidade de vida. Vai contra a corrente da sociedade que tirou do seu dicionário esta palavra e o seu verdadeiro significado e sentido, e do vocábulo das conversas de rua, de terreiro, de avenida, veja, de corredor, de vizinhança, tiramos a palavra sacrifício, feitos, veja, para nos dar também o poder de ser feliz. O poder de ser feliz. 2 palavras, veja, fortes, o poder de ser feliz. Ou seja, porque o sacrifício vai nos purificando. O sacrifício vai nos limpando. O verdadeiro sacrifício vai nos tirando das trevas,
vai nos afastando daquilo que nos desune, nos separa. Quando eu cresço na união com Deus, aqui está o poder da felicidade. Qual é o poder da felicidade cristão católico? É estar unido a Deus. Estar unido a Deus. Eu só sou feliz unido a Deus. Não existe nenhuma felicidade fora de Deus. Vamos avante, 2100. Para ser verídico, veja, de verificar e de verdade, o sacrifício exterior deve ser a expressão do sacrifício espiritual e agradável a Deus. Eu estou farto desses sacrifícios, de oferendas de animais, de sangue de bodes. Eu quero o sacrifício de louvor, sacrifício espiritual. Meu sacrifício é um espírito compungido. Salmo 51, versículo 19. Diz o rei Davi: o meu sacrifício é uma alma penitente, é uma alma contrita em mim. Os profetas da antiga aliança denunciaram com frequência os sacrifícios feitos sem participação interior, não é? Amós era um dos profetas que denunciava, capítulo 5, versículo de 21 a 25, ou sem ligação com amor ao próximo, não é? Isaías, capítulo 1, versículo 10 a 20. Jesus recorda a palavra do profeta Oséias: é misericórdia que eu quero e não sacrifícios. Mateus capítulo 9, versículo 13. Depois capítulo 12, versículo 7. Que está também para Oséias capítulo 6, versículo 6. O único sacrifício perfeito é o que Cristo ofereceu na cruz. Na cruz. De uma vez por toda, definitivamente, o sacrifício. Em total obração ao amor do Pai e para nossa salvação. Vejam, e é interessante que diz isso é o autor desconhecido, que delega a carta a Paulo. Hebreus capítulo 9, versículo 13 a 14. E aqui não sei se vocês perceberam, a obração é ao amor a Deus e para a nossa salvação. Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho. O Filho fidedigno na justiça ama Deus e se entrega em favor dos homens, para a salvação dos homens. Entenda bem. Entenda bem isso aqui. Por Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e acima de tudo e de todos. Unindo-nos a seu sacrifício, podemos fazer de nossa vida um sacrifício a Deus. Todo sacrifício, diz o número do 2100, só tem perfeição, só tem plenitude unido ao sacrifício de Cristo. Completai em vossas carnes as dores que faltaram no sofrimento de Jesus. Configure a sua dor, o seu sofrimento, a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo nesse tempo, hoje, quarta-feira santa. Vejam, aí sim, o seu sacrifício, não é? Terá vida e será perfeito ao sacrifício de Cristo. E você vai superar mais autenticamente. Católico, cristão católico, que é cristão católico, quando está passando por dores, por sofrimento, configura o seu sofrimento a Cristo. Antes de ir atrás de uma palavra de consolo, de conforto, ai, 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 ui, 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 coitadinho de mim, estou sofrendo, ninguém manda uma mensagem, ninguém liga para mim, só quer me ver quando tudo está bom, não sei o quê. Tem gente que entra numa paranoia, tem gente que entra numa neurose, fica se vitimando, coitadinho. Dobra teu joelho, criatura, vai para frente do crucifixo e oferece essa dor, que no tempo vem em plenitude a graça de Deus na tua vida. Na tua vida.
Este é o culto espiritual de quem tem fé, firme e forte, fiel e feliz no Senhor. No Senhor? Deu para entender? Vamos avante agora. Promessas e votos, não é? Isso é o culto, promessas e votos. E aqui nós temos 3 números, não é? 2101, 2101, né? Em várias circunstâncias, percebam, em várias circunstâncias, o cristão é convidado a fazer promessas a Deus em várias circunstâncias da vida, da existência e da história. O batismo e a confirmação, o matrimônio e a ordenação sempre as contém, as promessas feitas. Vejam, dentro dos sacramentos. Nós renovamos as promessas do batismo, renovamos na confirmação, não é? É feito a promessa aos 2 e é feito na ordenação, que vamos renovar agora, amanhã, não é? Na quinta-feira, na missa, não é? Do Crisma. Vejam, vamos avante. Por devoção pessoal, o cristão pode também prometer a Deus este ou aquele ato, oração, esmola, peregrinação, etc. Vejam, nós fazemos de forma solene, dentro dos sacramentos, fazemos isso, mas podemos fazer de forma pessoal e individual também. Agora, atenção, leve a sério as suas promessas, leve a sério, que Deus leva a sério. Não fique brincando, não é? Ah, eu estou desesperado. Já vimos que desespero, não é? É um insulto, um pecado contra a esperança. A fidelidade e as promessas feitas a Deus é uma manifestação do respeito devido à majestade divina e do amor para com o Deus fiel. O sangue pode dar na canela, viu? Se você fez uma promessa, terá de cumprir. E aqui o Código de Direito Canônico diz somente o pároco, o padre, pode trocar. Se ele julgar, de fato, que vai ser para o bem da alma, que vai ser para o bem das almas, ele muda, ele troca a promessa, a penitência. Se não for, ele não troca. Você vai passar a vida toda para pagar, mas você tem que pagar, bichinho, bichinha. Viu? O Senhor é Deus da fidelidade e Ele espera de nós também o respeito à majestade divina. Tem gente brincando por aí, não é? Ah, padre, eu fiz essa promessa, mas eu não vou pagar, não sei o que, eu não sei, o senhor pode trocar. Não, nem chorinho, nem vela preta. Né? Pagar, ser fiel a Deus. Vamos ver, avante. 2102. Vamos falar agora do voto. Falamos 2101 da promessa, vamos falar do voto. O voto, isto é, a promessa deliberada e livre de um bem possível e melhor feita a Deus. Deve ser cumprido o título da virtude de religião. Veja aqui o Código de Direito Canônico, não é? Número 1191, diz justamente isso. O voto é um ato de devoção no qual o cristão se consagra a Deus ou lhe promete uma obra boa. Pelo cumprimento de seus votos, o homem dá a Deus o que lhe prometeu e consagrou. Os Atos dos Apóstolos mostram São Paulo preocupado em cumprir os votos que fizera. Veja, os votos que se fizera. Vamos lá, não é? Isso está para Atos dos Apóstolos,
18 você vai encontrar isso, versículo 18. Depois, capítulo 21, versículos de 23 a 24. Agora vamos relacionar uma coisa. Vocês não vão ouvir os nossos irmãos protestantes falar em promessa, porque eles não têm promessas. Eles seguem o que está sobretudo, na Sagrada Escritura, o nome votos, tá certo? Este voto livre e deliberado que fala o número 2102. Esses votos para eles são promessas, como romeros, como festa de padroeiro a um santo, a gente faz uma promessa aos santos, aliás, a gente faz a Deus por meio da intercessão dos santos, a promessa. Tem gente que faz promessa para dar uma oferta na igreja, para dar ou seja, dar um maço de vela, não é? A fazer uma caminhada, a ir a uma romaria, a um santuário. Tem várias e múltiplas promessas. Isso seria um voto. Seria um voto. Promessas para nós, católico cristão, não é? É muito mais séria do que um voto. Entendeu? Porque você faz dentro de um sacramento. A gente, em certa solenidade, a gente faz o quê? Agora, na Vigília Pascal, a gente vai renovar as promessas feitas no batismo. E quais são as promessas de renúncia? Eu renuncio ao diabo, eu renuncio ao pecado, eu renuncio, veja, ao mundo. E depois eu creio. Eu creio nos 12 símbolos da fé. Isso é a promessa. Não é? E dentro da promessa a gente faz a consagração total. Aí, veja, recebendo o batismo, nos tornando filho de Deus, a crisma, recebendo a plenitude do Espírito Santo, o matrimônio, não é? A convivência selada pelo sacramento a dois, uma família, e a consagração total. Total a Deus dentro da ordem. Deu para entender? Vamos agora para os votos aqui evangélicos, que são os conselhos evangélicos. 2103. A igreja atribui um valor exemplar aos votos de praticar os conselhos evangélicos. Tá certo? O Código de Direito Canônico diz no número 654. Vamos ver aqui. Vamos lá. Os conselhos evangélicos. A Mãe Igreja alegra-se ao encontrar em seu seio muitos homens e mulheres que seguem mais estreitamente a exinanição do Salvador e mais claramente a demonstração, aceitando a pobreza na liberdade dos filhos de Deus. Olha o voto da pobreza, que é um conselho evangélico, certo? De filho de Deus, e renunciando às próprias vaidades, submetem-se eles aos homens por causa de Deus, em matéria de perfeição, além da medida do preceito, para que mais plenamente se conforme a Cristo obediente, não é? Como diz a Lumen Gentium, número 42. Em certos casos, a igreja pode, por motivos adequados, dispensar os votos e das promessas, ou seja, dispensar dos votos e das promessas à pessoa para o bem da alma. Está no Código de Direito Canônico, não é? Número 692. Está também para os números 1196 a 1197. Tá certo? Os conselhos evangélicos. Isto é, pobreza, obediência e castidade. Tá bem? Vamos, quantos temos já? 35 minutos. Vamos terminar aqui. Depois a gente volta com a terceira aula
o dever social de religião e o direito à liberdade religiosa. Vamos deixar uma aula somente para isso, para depois entrarmos no terceiro inciso, não é? Terceiro inciso, que é maravilhoso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.